Olá, começa agora o JBR News de hoje e vamos levar para você nessa semana que começou agitada exatamente o fechamento dela, com a PEC da transição. Rodolfo, como a gente tem brincado aqui, você está vivendo na CCBB, no Senado, Congresso, e parece que você teve ontem com um importante personagem desse momento de transição, que é o relator geral do orçamento, né? O que você trouxe aí de novidade para quem está do outro lado? Então, eu conversei ontem com o relator do orçamento, o senador Marcelo Castro, que é a pessoa que está conduzindo a negociação no Senado, né, e no Congresso, de forma geral, da PEC da transição. Essa PEC que vai permitir aí ao governo pagar os R$600 de Bolsa Família e mais outras coisas, né? E aí ele me disse, Alexandre, que ele está vendo que as coisas devem se encaminhar ali para um meio termo entre os mais resistentes e o que o governo gostaria de ter, né? Ele está imaginando que a negociação vai ficar no meio termo entre as duas coisas. Só para ficar claro para você que está do outro lado, o governo pediu quase 200 bilhões. O mínimo que foi colocado, até por quem não é parte do novo governo, é cerca de 80 bilhões. O governo atual fala em 70 bilhões. Então a gente pode calcular dentro dessa lógica algo entre 90 e 100 bilhões. Por aí mesmo. Então, quer dizer, ele coloca como limite de um lado, né, a PEC que foi apresentada pelo senador Tasso Gereissati, que fala em 80 bilhões. E do outro lado, né, esse valor da PEC original do governo, que fica aí perto de 200 bilhões. E um meio termo também, Alexandre, com relação à questão da autorização para o gasto acima do teto de gastos, né? Da despesa acima do teto de gastos. A PEC do governo, o governo até queria que isso fosse uma coisa permanente originalmente. Depois já refluiu para os 4 anos do mandato do presidente eleito Lula, né? Ele então acha que essa autorização para ultrapassar o teto de gastos vai ficar na metade também, 2 anos. E aí o raciocínio é o seguinte, que fazer isso emergencialmente, quer dizer, fazer somente para o ano que vem, já vai trazer um problema logo em seguida, porque em abril do ano que vem, o governo já tem de elaborar a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que tem de ser aprovada pelo Congresso até a metade do ano. A Lei de Diretrizes Orçamentárias é que dá as bases para o orçamento do ano seguinte, de 2024. Então o argumento é que se isso não tiver previsto, o governo já não tem como estimar o valor do Bolsa Família de 2024, já vai ter na mão, logo em seguida, um outro problema grande. Então ele acha que isso vai ser bem compreendido e eles aí dão esse meio termo aí de 2 anos. O caso é o seguinte, essa história você conhece bem o Congresso Nacional, é sempre aquela maneira de se dizer, combinar com os russos, né? Porque tem o outro lado que, obviamente, está no mesmo jogo de poder. A gente tem claramente os presidentes das duas casas que estão no projeto de reeleição, no caso do Arthur Lira já bem consolidado, mas Rodrigo Pacheco não, parece que vai ter que bater chapa. Inclusive existe a possibilidade do presidente da CCJ no Senado, o Alcolumbre, tentar uma candidatura. Que já foi presidente do Senado. Já foi presidente. Tem a turma dos calheiros, que estão pensando também em entrar no jogo, porque estão justamente incomodados com seu adversário regional, que é o Lira, lá na Câmara. E Calheiro já fala na possibilidade de não lançar o nome dele, mas sim do próprio filho, Renan Filho, para o Senado. Então, ou seja, está tendo muita jogo interno, muito bastidor, o que deixa claro que enquanto não for resolvido, a PEC não vai ser colocada em votação. Essa semana se passou com a apresentação dela. Vamos ver a próxima como a coisa vai andar. Aí a gente vai saber se de fato toda essa negociação que foi tratada muito bem pelo Marcelo Castro, que é o relator do orçamento, vai ser entendida pela outra parte do Congresso. Exatamente. Ele tem, só a gente concluindo aqui, voltando a isso, ele tem a expectativa, Marcelo Castro, pelas conversas lá, que há um consenso da necessidade de aprovar exatamente o que
é que está em discussão. Mas aprovar, porque precisa do dinheiro para o Bolsa Família, não haveria grande problema. E ele acha que alguma coisa, e essa alguma coisa que está sendo negociada, se aprova no Senado até a semana que vem. É aquela velha história, qual o preço vai custar, seja para o país, seja para o parlamentar que vai cobrar. Mas aqui a gente encerra, não temos mais tempo, encerramos essa semana e este conteúdo agradecendo a sua audiência, nós, Imagem e Credibilidade, agradecendo também o nosso grande parceiro, o Jornal de Brasília. E hoje, claro, Rodolfo Lago, como está a caráter, eu acabei não vindo, mas hoje é torcida para o nosso Brasil. Brasil!